Ela ajoelhou sozinha na madrugada, o rosto molhado de lágrimas, e ouviu uma voz que ninguém mais escutou. Você foi escolhida, e isso vai custar tudo. Foi ali, no silêncio mais profundo, que ela entendeu o real peso de ser chamada por Deus. Existe um preço que ninguém anuncia quando fala sobre ser escolhido por Deus. As pessoas gostam de falar sobre bênçãos, sobre promessas, sobre a alegria de caminhar com o Senhor, mas raramente alguém tem a coragem de sentar ao seu lado e dizer a verdade. Ser chamado por Deus custa caro, e esse preço quase sempre é pago em segredo, longe dos olhares, longe dos aplausos, longe de qualquer testemunha que possa entender o tamanho da dor. Você já parou para pensar por que os grandes homens e mulheres da fé, aqueles que a Bíblia Sagrada exalta como exemplos de coragem, passaram justamente pelos vales mais escuros antes de subir aos montes mais altos? Moisés, antes de libertar um povo, passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, esquecido, longe do palácio, longe da glória que um dia teve. José, antes de governar o Egito, foi jogado numa cisterna pelos próprios irmãos e depois vendido como escravo. Davi, antes de usar a coroa, foi perseguido como um animal dormindo em cavernas, fugindo de um rei enlouquecido pelo ciúme. Nenhum deles pediu esse caminho, nenhum deles escolheu sofrer, mas todos foram provados antes de serem usados. Charles Spurgeon, o homem que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia que Deus nunca usa um homem grandemente sem antes feri-lo profundamente. Essa frase incomoda, eu sei. Ela quebra aquela ideia confortável de que ser escolhido é sinônimo de vida fácil, de portas abertas, de bênçãos sem interrupção. Spurgeon conhecia a dor de perto, pois ele mesmo lutou contra depressões severas durante boa parte de seu ministério. E ainda assim, continuou pregando, continuou escrevendo, continuou apontando para Cristo mesmo quando a própria alma parecia se afundar em trevas. Ele sabia, por experiência própria, que o chamado de Deus não retira o homem da dor, mas o atravessa por dentro dela. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Talvez você tenha orado pedindo direção, pedindo propósito, pedindo para ser usado por Deus de uma forma maior. E em vez de portas se abrindo, tudo começou a desmoronar. O emprego que você tinha certeza que ia dar certo não deu. O relacionamento que parecia sólido racha sem explicação. A saúde que sempre foi estável começa a dar sinais de fraqueza. E no meio disso tudo, uma pergunta teima em voltar. Será que Deus me esqueceu? Será que eu entendi tudo errado? Não, você não entendeu errado. O que está acontecendo tem nome. E a palavra de Deus fala sobre isso com uma clareza que poucos têm coragem de pregar hoje em dia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo escreve algo que soa quase como um choque para quem espera uma vida cristã sem sobressaltos. Ele pede que os irmãos não estranhem a provação de fogo que vem para prová-los, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Fogo, prova. Essas não são palavras de acaso. Deus usa o fogo porque o fogo revela o que é ouro e o que é apenas aparência de ouro. E é justamente esse processo, doloroso e silencioso, que a maioria das pessoas nunca quer ver, nunca quer contar, nunca quer admitir que também está passando. Pense na história de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que perdeu os filhos, os bens, a saúde e ainda teve que ouvir os próprios amigos dizerem que a culpa era dele. Jó não entendia o motivo do seu sofrimento. Ele não tinha acesso ao que se passava nos céus, a conversa entre Deus e o acusador. Ele só sentia a dor, só via a perda, só vivia o silêncio de Deus que parecia insuportável. E ainda assim, no meio da sua angústia mais profunda, ele disse algo que atravessa os séculos. Mesmo que Deus o matasse, ainda assim ele confiaria. Essa é a marca de quem foi escolhido de verdade. Não é a ausência da dor, é a permanência da fé dentro da dor. O apóstolo Paulo também carregou o seu preço. Ele mesmo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, sobre um espinho na carne, um mensageiro de Satanás enviado para o atormentar,
e conta que pediu 3 vezes ao Senhor que o retirasse. 3 vezes ele orou, 3 vezes ele implorou, e a resposta que recebeu não foi a retirada da dor, foi algo diferente. A graça de Deus era suficiente, porque o poder divino se aperfeiçoa justamente na fraqueza humana. Paulo, o mesmo homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, que fundou igrejas, que sobreviveu a naufrágios e perseguições, carregava algo que o incomodava todos os dias e que Deus escolheu não remover. Isso desmonta qualquer ideia de que o chamado divino significa vitória sobre todo tipo de sofrimento. Às vezes, o chamado significa aprender a viver e até a servir dentro da própria limitação. Existe algo profundamente importante que precisa ficar claro. Deus não escolhe pessoas para uma vida de conforto perpétuo. Ele escolhe pessoas para carregar um propósito que exige transformação, e transformação nunca é indolor. Toda vez que o ouro passa pelo fogo, ele perde impurezas, ele derrete. Ele sofre um processo que, visto de fora, parece destruição, mas que, visto pelos olhos de Deus, é purificação. Se você está sentindo que sua vida anda em pedaços, talvez você não esteja sendo destruído. Talvez você esteja sendo lapidado para um propósito que ainda nem consegue enxergar com clareza. E é exatamente por isso que quero te fazer um convite sincero antes de continuarmos essa reflexão. Se você sente que sua intimidade com Deus anda distante, se as orações parecem não sair do teto, se você sente que precisa reconstruir essa conexão que um dia foi tão viva, preparamos algo pensado especialmente para esse momento que você está vivendo. O nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Não é apenas um material de leitura. É um caminho estruturado, dia após dia, para te ajudar a voltar a ouvir a voz de Deus com clareza, a sentir novamente aquela proximidade que talvez o cansaço da vida tenha roubado de você. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. E eu te convido de coração a dar esse passo hoje, porque muitas vezes o preço que os escolhidos pagam começa justamente na distância que se instala entre a alma e o Criador, e restaurar essa intimidade pode ser o primeiro degrau para atravessar o vale em que você está. Antes de seguirmos adiante nessa jornada, que vai revelar verdades que muitos pregadores preferem não tocar, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se inscreva neste canal. Aqui você vai encontrar mensagens que não adoçam a realidade, que não prometem uma fé de conforto, mas que te preparam para caminhar com Deus mesmo quando o caminho dói. Se inscreva, ative o sininho, porque o que vem a seguir vai tocar em partes da sua história que talvez você nunca tenha contado a ninguém. Tem uma solidão que só quem já foi tocado por Deus consegue reconhecer. Não é a solidão de estar fisicamente sozinho, porque muitas vezes essa pessoa está cercada de gente, numa casa cheia, numa igreja lotada, numa família que parece unida. É uma solidão mais profunda, quase invisível, que nasce quando você começa a enxergar as coisas de um jeito que ninguém ao seu redor consegue entender. Você sente o peso de um chamado, sente que Deus está fazendo algo dentro de você, e ao mesmo tempo percebe que não há ninguém para dividir aquilo, porque as pessoas mais próximas simplesmente não alcançam a mesma profundidade que você está vivendo. Abraão sentiu isso quando Deus pediu que ele saísse da sua terra, da casa do seu pai, de tudo o que ele conhecia, para ir a um lugar que nem sequer tinha nome ainda. Imagine o tamanho dessa solidão. Ele não tinha mapa, não tinha certeza, não tinha ninguém que pudesse confirmar se aquela voz que ele ouviu era mesmo de Deus. Ele só tinha a promessa e os próprios pés. E ainda assim, ele foi. Livro de Gênesis, capítulo 12, registra esse chamado com uma simplicidade que esconde a dimensão real do sacrifício. Saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. 3 despedidas em uma única frase: terra, parentela, casa. Tudo o que dava a Abraão segurança, identidade, pertencimento, precisou ser deixado para trás. E talvez você esteja vivendo uma versão moderna dessa mesma despedida. Talvez Deus esteja te chamando para sair de um ciclo de amizades que já não fazem sentido para o que você se tornou.
Talvez ele esteja te tirando de um ambiente de trabalho tóxico, de uma rotina que sufoca, de um relacionamento que só drena. E as pessoas ao seu redor não entendem, chamam de exagero, chamam de radicalismo espiritual. Dizem que você mudou demais, que ficou estranho, que perdeu a leveza. Elas não estão vendo o que você está vendo. Elas não ouviram o que você ouviu. E esse é justamente um dos preços mais pesados que ninguém fala abertamente. O preço de ser incompreendido pelas próprias pessoas que você mais ama. Ana, mãe de Samuel, viveu esse tipo de solidão de outra forma. Ela chorava diante do Senhor, tão profundamente angustiada por não poder ter filhos, que o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava embriagada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, descreve seus lábios se movendo sem que nenhum som saísse. Uma oração tão íntima que parecia loucura aos olhos de quem observava de fora. Até dentro da casa de Deus, até diante de um homem que deveria reconhecer a dor de uma alma sedenta, Ana foi mal interpretada. E ainda assim, ela não desistiu de orar. Ela não parou por causa do julgamento alheio. Ela continuou até receber a resposta. Esse é um padrão que se repete em quase todas as histórias de quem foi verdadeiramente usado por Deus. A incompreensão vem antes da manifestação. Elias, depois de vencer os profetas de Baal numa demonstração pública impressionante de poder, fugiu para o deserto e pediu para morrer. Escondido debaixo de um zimbro, achando que estava completamente só, que era o único que ainda servia ao Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, mostra um profeta exausto, desanimado, convencido de que sua luta não fazia mais sentido. E a resposta de Deus não veio em forma de repreensão, veio em forma de cuidado. Um anjo o alimentou, deixou que ele dormisse, e só depois, no silêncio, numa voz mansa e delicada, Deus voltou a falar com ele. Isso revela algo que precisa ser dito sem rodeios. O cansaço espiritual não é sinal de fraqueza na fé, é sinal de que você está carregando algo real. Ninguém se cansa carregando o vazio. Você se cansa quando o peso é verdadeiro, quando a missão é genuína, quando a batalha realmente existe. Se você tem sentido esse esgotamento, essa vontade de desistir, essa sensação de estar lutando sozinho contra circunstâncias que ninguém mais enxerga, talvez você esteja mais perto do propósito de Deus do que imagina, e não mais longe dele. Daniel também pagou um preço que a maioria prefere não olhar de frente. Ele foi jogado na cova dos leões simplesmente por continuar orando 3 vezes ao dia, como sempre fez, mesmo sabendo do decreto que proibia qualquer oração que não fosse dirigida ao rei. Livro de Daniel, capítulo 6, mostra um homem que escolheu a fidelidade mesmo conhecendo a consequência. Ele não orou escondido por medo, não abriu mão da sua intimidade com Deus para se proteger. E o resultado daquela noite na cova não foi a morte que todos esperavam. Foi a proteção sobrenatural que ninguém conseguia explicar. Mas antes da proteção, houve a cova. Antes do milagre, houve o risco. Antes da vitória pública, houve a decisão solitária de continuar fiel quando ninguém estava vendo. Talvez essa seja a pergunta mais desconfortável de toda essa reflexão. Você continuaria fiel a Deus, mesmo se ninguém percebesse, mesmo se não houvesse aplausos, mesmo se o único resultado visível fosse mais silêncio? Porque é exatamente nesse território, no território invisível da fidelidade sem plateia, que o caráter é forjado. Não é na hora em que todos estão olhando que se revela quem você realmente é diante de Deus. É na hora em que ninguém está olhando, na cova, no deserto, na tenda, na oração silenciosa que ninguém escuta, que a fé verdadeira se manifesta ou desmorona. Noé também conheceu essa espécie de isolamento que atravessa gerações. Ele construiu uma arca em pleno território seco, sem qualquer sinal de chuva no horizonte, ouvindo o riso e o deboche de uma geração inteira que não acreditava em uma só palavra do que ele pregava. Livro de Gênesis, capítulo 6, descreve um homem justo, íntegro em suas gerações, que andava com Deus num mundo que já não reconhecia mais o Criador. Foram décadas de trabalho, décadas de martelo batendo em madeira, décadas sendo motivo de piada na cidade, e nenhuma gota de chuva caiu até o dia exato em que Deus havia determinado.
Noé não teve a confirmação visível durante todo aquele tempo. Ele teve apenas a palavra que recebeu uma vez e precisou segurar essa palavra com as próprias mãos enquanto o mundo inteiro zombava dele. Talvez você também esteja construindo algo que ainda não faz sentido aos olhos de quem observa. Um sonho, uma mudança de vida, uma restauração que parece distante demais. E as pessoas riem, duvidam, perguntam quando você vai desistir. Mas existe uma diferença enorme entre quem constrói pela aprovação alheia e quem constrói porque ouviu a voz certa em algum momento de silêncio profundo. Noé não precisou que a chuva chegasse rápido para provar que ele estava certo. Ele só precisou continuar martelando, dia após dia, ano após ano, até que o tempo de Deus finalmente se cumprisse. E é por isso que essa jornada que estamos percorrendo juntos não é sobre teoria distante, é sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias covas, sobre os seus próprios desertos. Porque cada personagem que passamos até aqui, cada solidão que descrevemos, tem um reflexo direto na história que você está vivendo agora, mesmo que ainda não tenha percebido isso com clareza. Existe uma camada dessa história que dói ainda mais do que a solidão, e é a traição. Porque uma coisa é sofrer nas mãos de estranhos, de inimigos declarados, de gente que nunca fingiu gostar de você. Outra coisa completamente diferente é sofrer nas mãos de quem prometeu amor, de quem dividiu mesa com você, de quem jurava estar do seu lado. Esse tipo de ferida não sara com o tempo comum. Ela exige um processo mais profundo, porque não é apenas dor. É a quebra de uma confiança que você nunca imaginou que fosse ser quebrada. Ruth conheceu esse tipo de dor de um jeito silencioso, através da perda. Ela era moabita, casada com um israelita, e quando o marido morreu, ela poderia ter voltado para a casa dos seus pais, para a segurança da própria terra, dos próprios costumes, da própria gente. Mas ela escolheu ficar ao lado de Noemi, sua sogra, uma mulher amargurada pela perda, que nem sequer tinha forças para oferecer esperança. Livro de Ruth, capítulo 1. Registra a decisão dela com palavras que ecoam até hoje. Para onde tu fores, irei, e onde pousares, ali pousarei também. Ruth abriu mão da própria terra, da própria identidade, de qualquer garantia de futuro, para caminhar ao lado de alguém que nem tinha condições de lhe prometer nada em troca. E foi justamente nesse caminho de aparente perda total que ela encontrou Boaz, que ela se tornou parte da linhagem de Davi, que ela se tornou parte da própria genealogia de Jesus. Repare como o preço quase nunca aparece disfarçado de recompensa. Ele vem disfarçado de perda, de escassez, de um caminho que parece não levar a lugar nenhum. A viúva de Sarepta viveu algo parecido. Ela estava preparando a última refeição para ela e o filho, convencida de que depois daquilo os dois iriam morrer de fome, quando o profeta Elias apareceu pedindo justamente o pouco que lhe restava. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, mostra uma mulher sendo desafiada a dar antes de receber, a confiar antes de ver qualquer prova concreta de que aquilo faria sentido. E a farinha não acabou e o azeite não faltou, durante todos os dias daquela seca severa que assolava a terra. Mas antes do milagre contínuo, houve o momento de entregar o último punhado, sem garantia nenhuma, além de uma palavra profética que ela mal conhecia. Você já se sentiu assim, precisando entregar o pouco que ainda tinha, seja tempo, seja dinheiro, seja força emocional, sem qualquer certeza de que sobraria alguma coisa depois? Esse é um dos preços mais silenciosos que os escolhidos pagam. Aprender a confiar quando a lógica humana diz claramente que não há motivo nenhum para confiar. E muitas vezes essa confiança é testada justamente nos relacionamentos mais próximos, nas pessoas que deveriam nos apoiar e que, ao invés disso, se tornam fonte de mais dor. Neemias enfrentou isso enquanto reconstruía os muros de Jerusalém. Ele não apenas lidou com inimigos externos, que zombavam abertamente da obra, dizendo que até uma raposa derrubaria aquela muralha frágil com o próprio peso. Ele também lidou com opositores internos, gente do próprio povo espalhando boatos, tentando desanimar os trabalhadores, criando fofocas para minar a confiança na liderança. Livro de Neemias, capítulo 4, descreve homens trabalhando com uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra,
prontos para lutar a qualquer momento, porque a oposição podia vir de qualquer direção, inclusive de dentro. Reconstruir alguma coisa importante da sua vida provavelmente vai exigir essa mesma postura. Uma mão trabalhando, a outra protegendo, porque nem todo mundo ao seu redor vai torcer verdadeiramente pela sua restauração. Esther talvez represente o ápice desse tipo de preço, porque ela precisou arriscar a própria vida para cumprir o propósito que Deus havia colocado diante dela. Aproximar-se do rei sem ser chamada significava risco de morte imediata, a menos que ele estendesse o cetro em sinal de aceitação. Livro de Esther, capítulo 4, traz a frase que resume o peso de qualquer chamado genuíno. Se eu perecer, pereço. Não havia garantia. Não havia certeza absoluta de sobrevivência. Havia apenas a convicção de que talvez ela tivesse chegado à posição de rainha exatamente para aquele momento, para aquela decisão, para aquele risco específico. E ela deu o passo mesmo sem saber o resultado. João Batista pagou esse preço de um jeito ainda mais radical. Ele viveu no deserto, vestido de peles, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, preparando o caminho para alguém que era maior do que ele e que ele mesmo declarou não ser digno de desamarrar as sandálias. Evangelho de Mateus, capítulo 3, descreve um homem que não buscava conforto, que não buscava reconhecimento próprio, que tinha um único propósito: apontar para Jesus. E ainda assim, o fim da sua história não foi glorioso aos olhos humanos. Ele terminou preso, decapitado por causa de um capricho numa festa de aniversário, vítima de uma vingança pessoal que nada tinha a ver com a grandeza do seu ministério. Se alguém tinha motivo para questionar o preço que estava pagando, esse alguém era João. E mesmo na prisão, mesmo diante da incerteza, ele mandou perguntar a Jesus se realmente era ele o Messias esperado, numa demonstração honesta de que até os maiores homens de fé enfrentam momentos de dúvida. Essa honestidade de João deveria te libertar de qualquer culpa que você sinta, por também duvidar, por também questionar, por também precisar de reafirmação em meio ao processo. Ser escolhido não significa nunca vacilar. Significa continuar, mesmo vacilando, mesmo perguntando, mesmo sem todas as respostas. Talvez você esteja diante de uma decisão parecida agora, mesmo que numa escala diferente. Uma conversa que precisa ser tida e que você tem adiado por medo da reação. Uma mudança que você sabe que precisa fazer, mas que ameaça sua estabilidade aparente. Um passo de fé que exige abrir mão do controle, da garantia, da certeza de que tudo vai dar certo do jeito que você planejou. O preço dos escolhidos quase sempre envolve esse tipo de decisão. Dar o passo antes de ver o resultado completo, confiar antes que a lógica ofereça qualquer conforto. E existe ainda outra camada nessa história que precisa ser dita com honestidade. Às vezes, o maior preço não é o que os outros fazem contra você, é o que você precisa deixar para trás dentro de si mesmo. Orgulho que impede reconciliação, mágoa que impede perdão, medo que impede obediência. Ruth deixou sua terra, a viúva deixou sua última reserva, Neemias deixou sua segurança, Esther deixou sua proteção. E cada um deles, ao deixar, encontrou algo que jamais teria alcançado. Se tivesse escolhido ficar parado, protegido, confortável, mas distante do propósito que Deus havia preparado. Existe um caminho mais curto. Sempre existiu. E é justamente por isso que tantas pessoas nunca chegam a pagar o preço verdadeiro do chamado. Porque em algum momento da estrada aparece uma alternativa mais fácil, mais rápida, mais confortável, e a alma cansada acaba escolhendo aquilo que parece bênção, mas que na verdade é apenas um desvio disfarçado. Esaú conheceu bem esse tipo de escolha. Depois de um dia de caça, faminto, exausto, ele voltou para casa e encontrou o irmão Jacó preparando um ensopado de lentilhas. E naquele momento de fome imediata, ele trocou o direito de primogenitura, a herança espiritual e material que lhe pertencia por nascimento, por um prato de comida. Livro de Gênesis, capítulo 25, registra a cena com uma frase que carrega um julgamento silencioso. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele não perdeu a bênção por acaso.
Ele a trocou conscientemente, porque a fome de agora pesou mais do que a promessa de amanhã. E anos depois, quando percebeu o tamanho do que havia entregado, ele chorou amargamente, buscou a bênção com lágrimas, mas o momento de decidir já tinha passado. Quantas pessoas fazem exatamente isso com o próprio chamado espiritual? Trocam uma intimidade profunda com Deus por satisfações imediatas. Trocam o propósito eterno por conforto passageiro. E só percebem o tamanho da perda quando já é tarde demais para negociar de volta o que foi entregue tão facilmente. O problema nunca é a fome. A fome é humana, é legítima, é parte da experiência de qualquer pessoa cansada. O problema é o que você está disposto a trocar para saciá-la rapidamente. Simão, chamado o Mago, viveu algo parecido, mas de um jeito ainda mais perigoso porque ele tentou comprar aquilo que só poderia ser recebido de graça. Ao ver os apóstolos impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, pedindo que lhe dessem também aquele poder. Livro de Atos, capítulo 8, mostra Pedro repreendendo duramente essa atitude, dizendo que o dinheiro dele haveria de perecer com ele, porque ele pensou que o dom de Deus poderia ser adquirido com prata. Existe uma tentação semelhante hoje, disfarçada de outras formas. A ideia de que basta seguir uma fórmula, repetir uma oração certa, fazer uma doação específica, participar de um ritual, para receber os mesmos resultados de quem realmente pagou o preço da entrega genuína. Mas intimidade com Deus nunca foi e nunca será uma transação comercial. E existe ainda um exemplo mais grave, mais doloroso de se falar, que é o caso de Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade e decidiram entregar apenas parte do valor à igreja, mas fingindo que estavam entregando tudo, buscando reconhecimento por uma generosidade que, na verdade, era parcial, calculada, cheia de aparência sem substância real. Livro de Atos, capítulo 5, narra o desfecho trágico dessa mentira. E o ponto central da história não é sobre a quantia entregue, porque ninguém os obrigava a doar tudo. O problema era a farsa. Era fingir uma consagração completa, enquanto o coração guardava reservas escondidas. Deus não está interessado em aparências religiosas. Ele está interessado em coração verdadeiro, ainda que esse coração ofereça pouco, desde que ofereça com honestidade. Judas Iscariotes talvez represente o exemplo mais doloroso de todos, porque ele caminhou ao lado do próprio Jesus, testemunhou milagres, ouviu ensinamentos diretamente da boca do Mestre e ainda assim escolheu trair por 30 moedas de prata. Evangelho de Mateus, capítulo 26, mostra que proximidade física com Deus não garante transformação interior automática. Você pode estar dentro da igreja, pode conhecer toda a doutrina, pode até ter visto coisas extraordinárias acontecerem, e ainda assim escolher o caminho da traição quando o preço da fidelidade parecer alto demais diante de uma recompensa imediata e tentadora. Ló também escolheu o caminho aparentemente mais vantajoso quando se separou de Abraão. Ele olhou para a planície bem regada, para a fertilidade daquela terra, e escolheu se estabelecer perto de Sodoma, sem considerar plenamente a corrupção espiritual daquele lugar. Livro de Gênesis, capítulo 13, mostra uma decisão baseada apenas na aparência externa, na conveniência imediata, sem nenhuma consulta a Deus sobre as consequências espirituais daquela escolha. Anos depois, Ló perdeu praticamente tudo quando aquela cidade foi destruída, escapando por pouco, perdendo a esposa no caminho, carregando para sempre as marcas de uma decisão tomada sem discernimento. E é justamente por causa de histórias como essa que a palavra de Deus nos alerta tanto sobre o engano religioso, sobre vozes que prometem bênçãos sem exigir mudança de coração. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, o apóstolo fala sobre falsos mestres que se levantam introduzindo heresias destruidoras, negociando a verdade por vantagem pessoal, seduzindo almas instáveis com palavras persuasivas. Esses mestres não chegam se apresentando como inimigos. Eles chegam com aparência de luz, oferecendo exatamente aquilo que a carne cansada deseja ouvir: que não é preciso sofrer, que não é preciso esperar, que não é preciso se entregar por completo.
E quantas pessoas boas, sinceras, sedentas de Deus acabam seguindo essas vozes justamente porque estão exaustas demais para discernir a diferença entre conforto genuíno e ilusão bem embalada. Discernir esse tipo de engano exige um tipo de maturidade que só se constrói na intimidade real com Deus, na leitura constante da palavra, na oração que não busca apenas alívio imediato, mas verdade profunda. Não existe atalho para esse discernimento. Ele se forma devagar, dia após dia, na mesma disciplina silenciosa que constrói qualquer relacionamento verdadeiro. Todos esses exemplos apontam para a mesma verdade incômoda. Existe sempre uma versão mais fácil do chamado de Deus, uma versão que promete os mesmos resultados sem exigir o mesmo sacrifício, e essa versão é sempre uma armadilha. O verdadeiro preço não pode ser substituído por atalhos, não pode ser comprado com dinheiro, não pode ser fingido com aparências religiosas, não pode ser evitado escolhendo sempre o caminho mais confortável. E talvez seja exatamente isso que separe quem realmente é usado por Deus de quem apenas circula ao redor da fé sem nunca se entregar por completo. A disposição de pagar o preço real, mesmo quando existe um caminho mais curto bem ali, ao alcance da mão, sussurrando que não seria preciso sofrer tanto assim. Pare por um instante e pense com sinceridade em quantas vezes você já foi tentado a pegar esse atalho. Quantas vezes a comodidade pareceu mais atraente do que a obediência. Quantas vezes você quase trocou, como Esaú, algo eterno por um alívio passageiro. Reconhecer essa tentação não é motivo de vergonha. É o primeiro passo para escolher, da próxima vez, o caminho mais longo, mais custoso, mas verdadeiramente abençoado, o único caminho que realmente conduz a um propósito que dura para além desta vida. Existe um nome que resume de forma mais completa do que qualquer outro exemplo que já mencionamos aqui, o verdadeiro tamanho desse preço, e esse nome é Jesus. Porque antes de falarmos sobre o preço que nós pagamos ao seguir o chamado de Deus, precisamos parar diante do preço que Ele mesmo pagou primeiro, um preço que nenhum ser humano jamais conseguiria pagar sozinho. No jardim do Getsêmani, na noite antes da crucificação, Jesus suou como gotas grossas de sangue, tamanha era a angústia diante do que estava por vir. Evangelho de Lucas, capítulo 22, descreve essa cena com uma intensidade que quebra qualquer ideia de que o Filho de Deus enfrentou a cruz com indiferença ou frieza. Ele pediu por 3 vezes que aquele cálice passasse dele, se possível fosse. Ele sentiu o peso, sentiu o medo, sentiu a angústia de um ser humano diante da morte mais cruel que existia naquela época. E mesmo sentindo tudo isso, ele completou a oração com a frase que definiu toda a história da humanidade: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." Ali naquele jardim, antes mesmo de qualquer prego, antes mesmo de qualquer chicote, o preço já estava sendo pago na dimensão mais profunda que existe, a dimensão da vontade rendida. Porque muitas vezes o maior sacrifício não acontece no momento visível da dor física, acontece antes, no instante silencioso em que a pessoa escolhe, apesar do medo, apesar da vontade contrária, seguir adiante mesmo assim. Você talvez esteja no seu próprio jardim agora, um lugar de decisão silenciosa, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, onde você precisa escolher entre a vontade própria e algo maior que Deus está pedindo. Talvez seja perdoar alguém que feriu profundamente. Talvez seja abrir mão de um relacionamento que alimenta seu ego, mas destrói sua paz. Talvez seja recomeçar depois de um fracasso que ainda dói só de lembrar. Seja o que for, saiba que Jesus entendeu essa angústia antes de você, e Ele não pede que você caminhe por um caminho que Ele mesmo não percorreu primeiro. Depois do jardim veio a traição, a prisão injusta, o julgamento forjado, os açoites, a coroa de espinhos, o caminho até o Gólgota carregando a própria cruz sobre ombros já feridos. Evangelho de João, capítulo 19, registra cada etapa desse sofrimento com detalhes que a maioria das pessoas prefere não imaginar profundamente, porque é doloroso demais visualizar o Filho de Deus sendo tratado daquela forma. Mas é exatamente nesse ponto que a mensagem central desta reflexão se revela com mais força.
O maior preço já foi pago. A cruz não foi apenas um exemplo de sofrimento, foi o pagamento completo, suficiente, definitivo, para que você e eu pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso muda completamente o peso que carregamos quando falamos sobre o preço dos escolhidos. Nós não pagamos para sermos salvos. Isso já foi pago integralmente na cruz. O preço que carregamos agora é outro tipo de preço. É o preço da entrega, da obediência, da disposição de deixar que Deus molde a nossa vida mesmo quando isso dói, mesmo quando isso custa reputação, conforto, relacionamentos, planos que tínhamos traçado sozinhos. E esse preço, por mais pesado que pareça em certos momentos, nunca se compara ao que ele já pagou primeiro por nós. Pedro entendeu isso de um jeito que talvez ninguém mais tenha entendido tão intensamente. Ele negou Jesus 3 vezes na mesma noite em que jurou que jamais o abandonaria. E depois do canto do galo, ao cruzar o olhar com o próprio mestre sendo levado preso, ele saiu chorando amargamente. Evangelho de Lucas, capítulo 22, descreve esse momento de quebra completa. Um homem que se via como o mais fiel dos discípulos, descobrindo o próprio limite justamente no instante em que mais precisava se manter firme. Se a história de Pedro parasse ali, seria apenas mais um relato de fracasso e vergonha. Mas ela não parou ali. Depois da ressurreição à beira do mar da Galileia, Jesus preparou um café da manhã simples, com peixe assado sobre brasas, e perguntou a Pedro, 3 vezes, se ele o amava, uma pergunta para cada negação que havia acontecido. Evangelho de João, capítulo 21, mostra Jesus restaurando publicamente aquele que havia falhado publicamente, entregando a ele mais uma vez a missão de cuidar do rebanho. Isso revela algo essencial sobre o coração de Deus. Ele não descarta quem falha durante o processo. Ele restaura, ele reafirma o chamado, ele devolve a dignidade a quem pensava tê-la perdido para sempre por causa de um momento de fraqueza. Se você já falhou em algum momento dessa jornada, se já negou, se já desistiu temporariamente, se já duvidou como João Batista duvidou na prisão, saiba que isso não te desqualifica do chamado. A mesma graça que restaurou Pedro à beira daquele lago está disponível para restaurar qualquer área da sua vida que ainda carregue vergonha ou culpa por não ter correspondido à altura do que Deus pediu. E depois da cruz veio o 3º dia, o túmulo vazio. As mulheres chegando de madrugada, ainda no escuro, carregando especiarias para um corpo que elas acreditavam continuar morto, e encontrando ao invés disso uma tumba aberta, um anjo sentado, uma pergunta que ecoa através dos séculos. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Evangelho de Lucas, capítulo 24, descreve esse momento como o ponto de virada definitivo da fé cristã. Tudo aquilo que parecia derrota absoluta, tudo aquilo que parecia o fim de qualquer esperança, se transformou na maior vitória já registrada na história da humanidade. Talvez essa seja a chave que você precisava ouvir hoje. O vale que você está atravessando agora, por mais escuro que pareça, não é o capítulo final da sua história. Aquela mulher que ajoelhou sozinha na madrugada, com o rosto molhado de lágrimas, ouvindo que ser escolhida custaria tudo, não recebeu aquela palavra como sentença de destruição. Ela recebeu como o início de uma transformação que ela ainda não conseguia enxergar por completo. Porque é exatamente assim que Deus trabalha. Ele nunca revela o tamanho da glória antes de pedir a entrega do sacrifício. Se ele mostrasse tudo de uma vez, não seria fé, seria apenas cálculo. O que Deus pede de você agora, nesse exato momento em que você está ouvindo essas palavras, não é perfeição, não é ausência de medo, não é uma vida sem lágrimas. O que ele pede é disposição. Disposição para atravessar o Getsêmani particular que você está enfrentando, confiando que existe um 3º dia guardado, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo com os próprios olhos. O preço que os escolhidos pagam nunca é o ponto final da história. Ele é apenas a passagem necessária para um tipo de vida que a comodidade jamais conseguiria produzir. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, talvez seja o sinal de que chegou a hora de reconstruir a sua própria intimidade com Deus. E é exatamente para isso
que preparamos o guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link fixado no primeiro comentário. Ele foi feito para caminhar ao seu lado, dia após dia, até que a sua conexão com o Pai volte a ser tão viva quanto já foi um dia. Obrigado por caminhar até aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe seu like, escreva nos comentários qual parte dessa palavra tocou mais fundo em você. E continue assistindo, porque na tela vão aparecer outros vídeos que Deus separou especialmente para o próximo passo da sua jornada.